Olá, graça e paz a todos. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre um dos temas que nós abordamos na classe bíblica esse ano, o Deus Esquecido, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Provavelmente você já tenha aprendido bastante sobre esse tema, mas eu espero que essa reflexão faça diferença na sua vida como tem feito na minha. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as virtudes de Cristo desenvolvidas pelo Espírito Santo na vida do cristão. O fruto do Espírito ele é resultado de uma vida redimida pela fé em Jesus Cristo. Não é o resultado de uma imposição religiosa e legalista, ou uma obediência a uma lista de regras, ou uma imposição humana, seja até nossa mesmo, mas é pela ação do Espírito Santo em nós. Por isso, nós precisamos ter cuidado de não negligenciar e esquecer da pessoa do Espírito Santo, do papel que ele tem na nossa vida, e nos lembrar que ele é Deus. A nossa tendência é sempre evidenciar mais o Deus Pai, Deus Filho e esquecer do Espírito Santo, que também é Deus. Por isso, nós abordamos esse tema tão importante na nossa classe esse ano. E também precisamos entender qual que é a importância do fruto do Espírito na vida do cristão. E sobre isso, Jesus afirma algo lá em João 15:8, que diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, a importância maior do cristão ter uma vida frutífera é, em primeiro lugar, porque Deus é glorificado nisso. E também porque seremos conhecidos como seus discípulos. E assim podemos impactar vidas e através do nosso testemunho. E com certeza o nome de Deus vai ser glorificado. Mas eu gostaria de passar com vocês, mais especificamente, o que é o fruto do Espírito. Também temos uma lista conhecida, a mais conhecida, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós vemos aí por essa lista que o fruto é um só, e ele é evidenciado por essas características de Cristo. E nós podemos olhar para essa lista e achar impossível viver dessa forma. É impossível ser amoroso o tempo todo, ter alegria, paz, ser paciente e ter domínio próprio. Eu não consigo. E realmente é impossível a nós isso. Jesus já tinha afirmado nos evangelhos, e a gente vê aqui também na lista de Gálatas as obras da carne, mostrando que o nosso coração ele produz maus intentos. Ele é mau por natureza. Nós não conseguimos andar dessa forma. Mas, pela ação do Espírito Santo em nós, isso é possível. Paulo diz lá também em Gálatas 5, 16, 18 o seguinte: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vos satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Então, nós vemos aí que a vida guiada pelo Espírito Santo é a chave para a gente ter a vida frutífera, a caminhada de fé, a vida transformada, o caráter transformado. Por isso é tão importante a gente ter comunhão com o Espírito Santo diariamente, viver na dependência dele, em sujeição a ele, porque com certeza é uma luta constante, é um processo. Outro ponto também que nós podemos às vezes desanimar é ver que o fruto não nasce instantaneamente na nossa vida, do dia para a noite. Vira e mexe nós estamos caindo em algumas ciladas, alguns pecados, e isso pode nos desanimar. Mas a palavra nos mostra que o fruto ele está em constante amadurecimento, As escrituras também mostram que ele é desenvolvido na nossa vida de forma progressiva. E isso é algo que traz esperança para nós, não para nos acomodarmos, mas entendermos que é um processo. O fruto do Espírito é um processo na nossa vida. E para concluir, eu gostaria de deixar a passagem de João 15,
4:5, onde Jesus fala sobre isso, e ele diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, Jesus deixa claro que para darmos fruto nós precisamos permanecer nele. E assim como a videira dá fruto pelos ramos, onde passa a seiva dentro dos ramos, assim somos nós. Nós só podemos dar fruto porque o Espírito Santo está em nós, operando em nós, e nós precisamos crer que ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos pelo poder dele que está em nós, que é nos transformar a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. Por isso, descansemos nele, estejamos sempre em comunhão com ele, buscando nas Escrituras a sua orientação, para que a nossa vida seja transformada para a glória e honra do Senhor Jesus. Um beijo, queridos. Fica com Deus.